tema da nossa aula hoje. Continuamos com a República Velha, vamos falar especificamente sobre dois movimentos, a Revolução Federalista e a Segunda Revolta da Armada. Então, olha só, esses dois eventos acontecem no final daquilo que nós chamamos de República da Espada. Falei para vocês que a República Velha ela vai ser dividida em dois momentos. A República da Espada, o governo do Marechal Deodoro e Marechal Floriano, e o segundo momento é a República Oligárquica. Nós vamos ter aí 10 presidentes civis que vão governar o Brasil, nisso que a gente chama de República Velha ou República Oligárquica. Tá? Esse contexto que eu vou trabalhar hoje, aula passada eu tinha trabalhado o Marechal Deodoro, né, o governo ruim do Marechal Deodoro, né, muito instável, economicamente péssimo, né, as reformas que foram feitas ali pelo Rui Barbosa, né, que gerou a política do encilhamento, foi muito prejudicial para o Brasil. Então o Brasil estava numa crise econômica, né, ou seja, inflação muito alta, né, muita pobreza, um governo que estava preocupado em atender os interesses da elite, né, e o povo, né, que se dane. Não sei se já viram algum governo assim, mas era o que estava acontecendo lá naquela época. Não estou falando de hoje, estou falando lá daquela época. Então, 1891 até 1894, o Marechal Floriano Peixoto vai governar o Brasil, e ele tem um detalhe: ele era vice do Marechal Deodoro. Quando o Marechal Deodoro renunciou, né, por pressão da Marinha, que se chamava Armada, a primeira revolta da Armada foi essa, uma pressão para que o Marechal Deodoro renunciasse. Por que a Marinha tinha essa coisa contra o Marechal? Porque a Marinha era a força armada preferida da monarquia. Então, Dom Pedro II tinha a Marinha, que era chamada de Armada, né, como a principal força armada do Império. Quando vem a República, quem dá o golpe da República? É o Exército. Né? Então, as coisas mudam, o jogo virou. Né? Tanto que, até em termos práticos, assim, quem pertencia ao Exército tinha um salário mais alto de quem era da Marinha. Né? Então havia uma série de reivindicações da Marinha em relação ao presidente, a ponto que levou a essa ameaça de bombardear o Rio de Janeiro caso o Deodoro não renunciasse, e ele renunciou. Tá? Ele renunciou, mas os problemas não foram resolvidos. Assume o Marechal Floriano, né? E assume com a missão de consolidar a República no Brasil. Lembrando que nem todos concordavam, nem todos entendiam o que era essa tal dessa República. Tá? Pela Constituição de 1891, o vice-presidente só poderia assumir se tivesse passado 2 anos, né, da posse. Né? Ou seja, se ele tivesse passado 2 anos como vice. Se o período fosse menor que esse, que é a situação que estava sendo vivenciada, deveria haver novas eleições. Mas o Marechal Floriano não aceita isso, né? Ele não convoca eleições e ele governa como vice-presidente e até o fim do mandato. Tá? Então tem essa questão sucessória. O que acontece? Então, no Brasil inteiro, havia grupos, né, a favor e contra o Floriano, né, ou a favor e contra a República. Tá? Mas um fato se torna muito intenso no Rio Grande do Sul. Tá? No Rio Grande do Sul, nós vamos ter ali 2 grupos políticos que vão disputar o poder. Tá? O Marechal Floriano nomeia como governador o Júlio de Castilhos. Tá? Deixa eu até ir para o outro. Júlio de Castilhos, esse rapaz aqui, né, com o apoio do Marechal Floriano, ele é nomeado governador do Rio Grande do Sul. E ele faz uma reforma na política do Rio Grande do Sul. Ele cria uma nova Constituição para o Rio Grande do Sul. Cada estado tem uma Constituição, tá até hoje assim, né? Não é tão falada porque nós somos uma república federativa, mas peronomútil, né? Diferente dos Estados Unidos, que cada estado tem uma Constituição, às vezes bem diferente da de outro, né? Mas no Brasil também tem isso. E a Constituição aprovada pelo Júlio de Castilhos era uma Constituição que dava amplos poderes ao governador, centralizava bem o poder ali, o que desagradou uma parte, né, da elite política rio-grandense, que queria um poder mais descentralizado. Né? Eles eram chamados de maragatos. Tá? E o principal líder desses maragatos era o Gaspar Silveira Martins. Tá?
Então, esse nome, até esse nome, Maragatos, é um nome que era para ser um xingamento. Né? Os maragatos, maragato na língua espanhola, significa algo parecido como um mercenário, bandido, mercenário. Tá? E aí começaram a chamar esse povo que seguia essas ideias de maragatos. Ao invés deles se ofenderem, eles gostaram. Até hoje, né, quem curte música gauchesca, né, com certeza nas letras, se prestar atenção, vai ouvir falar em maragato para lá, né, que é uma boa parte dos gaúchos, né, ainda hoje preservam esses valores, essa tradição. Né, quem já frequentou CTG, né, Centro de Tradição Gaúcha, né, percebe que a roupa, né, os homens usam um lenço, né, e alguns usam um lenço vermelho, outros usam um lenço branco. Né? Isso não é só uma questão de gosto estético. O lenço vermelho é a cor dos maragatos. Tá? Não é à toa que a maioria deles, esmagadora, são torcedores do Internacional, né, que é o time da cor vermelha, né, o Colorado. Né, tem uma relação ali com o Uruguai muito próxima. Né? E isso nasce aqui, dessa época, essa divisão aí política entre eles. Tá? A ideia, basicamente, dos federalistas, né, dos maragatos, era um governo descentralizado, mas onde os estados tivessem maior autonomia. Tá? Defendia até a ideia de um parlamentarismo ao invés de um presidencialismo. Tá? E a ideia deles era mudar, né, ou anular a Constituição de 1891, né, que foi aprovada lá no governo do Deodoro ainda, e derrubar o governador, nomeado pelo Floriano, e, se possível, derrubar até o presidente, o Floriano Peixoto. Tá? Em contrapartida, né, o outro grupo, né, dos republicanos eram liderados pelo governador, né, nomeado pelo presidente, o Júlio de Castilhos, né, e eles defendiam um Estado centralizado, né, um Estado positivista, né, naqueles moldes do Exército, né, defendia o presidente, o Marechal Floriano. O Marechal Floriano era uma figura assim, dos presidentes do Brasil, talvez alguém mais próximo do que foi ele, talvez tenha sido o Lula. Né? É aquele tipo de político que uns amam, idolatram, e outros odeiam. Não querem nem ver a cor pintada. Né? O Marechal Floriano tinha muito disso. Ele tinha um apelo popular muito forte, né? As pessoas gostavam dele, né? Muitas pessoas gostavam dele, e ao mesmo tempo muitas pessoas odiavam ele. Né? Então a gente vai ver essa transição de humor aí acontecendo ao longo da história. Tá? A ideia, os seguidores deles, né, obviamente, o Exército Nacional, né, defendia o Floriano por uma questão até de cumprimento de ordem. Né? E aí, pela roupa dos soldados serem azul e vermelha, né, lembrando os penachos, né, de um pica-pau, né, eles eram chamados, né, os seguidores do Júlio de Castilhos, de pica-paus. Mais para frente, na história do Rio Grande, eles vão receber outro apelido chamado de chimangos. Tá? Isso é mais para frente. Mas sempre vai ter essa coisa, assim, dessa rivalidade entre os maragatos e os pica-paus, ou entre os maragatos e os chimangos. Tá? Isso vocês vão observar. Tá? Qual era a ideia? O que vai acontecer na Revolução Federalista, né, entre os anos 1893 a 1895? No sul do Rio Grande do Sul, né, o Gaspar Silveira vai ter o apoio do Gumercindo Saraiva, que era um militar, né, que vai arregimentar várias pessoas, vai formar um exército em paralelo, que começa a agitar o pedaço aqui no Rio Grande do Sul. Metade do Rio Grande do Sul passa a ser controlado por eles. E aí o objetivo deles vai ser o quê? Subir, figura de linguagem, né? Vão para o norte, né? Com o objetivo de chegar até o Rio de Janeiro e derrubar o Marechal Floriano. Tá? Então eles vão fazer esse percurso, né? Passando por Santa Catarina e passando pelo Paraná. Né? Essa tropa dos federalistas, eles vão vir, de fato, vão ocupar cidades, tá? E vão passando. Eles chegam até Curitiba. Tá? Aonde que eles vão ser barrados? Eles vão ser barrados aqui no Paraná, na cidade da Lapa, em 1893. Tá? É o famoso Cerco da Lapa. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre isso. Né? Geralmente, todo ano eu vou com os quartos anos para a Lapa, né? Onde eu dou essa aula lá na cidade, né? Que a cidade praticamente vive em função, né, desse turismo, e a Revolução Federalista, o Cerco da Lapa, é um dos acontecimentos mais importantes ali da região.
Tá? É importante vocês saberem, né, isso sempre aparece em provas de vestibular, em provas do Enem, né, que essa resistência que aconteceu aqui na Lapa, ela permite, né, a população da Lapa se alia aos soldados do presidente, os republicanos, né, e impedem que os federalistas avancem, né, que eles sigam viagem, o que vai dar tempo para que se reorganize o exército do Floriano e sufoque eles para que eles voltem para o Rio Grande do Sul. Tá? Vai ser um cerco que vai durar mais ou menos aí cerca de uns 30 dias, 26, 27 dias, né, que a Lapa resiste, sitiada, né, porque os maragatos, né, os federalistas, vão fechar a cidade, não permite que saia ninguém, nem que entre nada, então a cidade passa fome, né, passa necessidade, quem está ferido, né, não pode ser transferido para hospitais, né, então até hoje lá na cidade tem as marcas, né, pelas paredes dos prédios históricos, dos tiros, né, porque aconteceu essa cena que está retratada aqui no slide, que vocês estão vendo, né, de batalha, isso aconteceu por vários dias, tá? E esse general, na época ele era coronel, Gomes Carneiro, foi quem liderou o cerco da Lapa, foi morto em batalha, né? É uma das figuras mais importantes aí desse contexto todo, tá? Uma vez que os marinheiros da Armada souberam do que estava acontecendo, dessa movimentação dos federalistas em direção ao Rio de Janeiro, a Armada ela vai se encontrar com eles na ilha de Santa Catarina, né, que na época se chamava Desterro. A ideia era unir forças para que os federalistas fossem por terra em direção ao Rio de Janeiro, e a Marinha iria pelo mar, obviamente, né, para pressionar ali o Marechal Floriano Peixoto, né, uma renúncia ou uma ocupação da capital. Né? Só que lá na ilha, né, de Desterro, acontece o desfecho, né, das principais batalhas, né, onde as forças legalistas, né, da República, né, o exército republicano, vai sufocar tanto a revolta da Armada quanto os revoltosos federalistas. Tá? E vai ser um massacre ali na ilha, vão capturar muitas pessoas, né, principalmente os peão, né, os soldados mais rasos, né, vão ser capturados, não vão ser aprisionados, eles vão ser degolados, tá? Assim como vocês estão vendo aqui nessa foto, aqui isso é uma foto mesmo, tanto que a Revolução Federalista ela pode aparecer como a revolta da degola, porque a punição era degolar, de orelha a orelha, né, porque a justificativa era que para economizar munição, para economizar alimento, né, eles não queriam sustentar, não queriam alimentar os prisioneiros, então eles degolavam. Então todas as revoltas desse período aqui da republicano, da República Velha, a maioria delas vai ser sufocada e a consequência vai ser a degola. Né, vocês vão ver isso lá em Canudos, isso vai acontecer lá entre os cangaceiros, eles vão ser degolados, né, tanto que tem a imagem, né, do Lampião e o bando dele, que com as cabeças cortadas, né, e expostas na escadaria de uma igreja. A degola vai ser a maneira com que o governo vai tratar, né, os revoltosos. Tá? Após essa revolta, né, nós vamos ter ali a cidade vai ser pacificada, né, e como para concluir, né, a demonstração de força do presidente, o nome da cidade vai ser mudado, né, que ela deixa de se chamar Desterro e passa a ser chamada de Florianópolis, né, a cidade do Floriano. Por isso que o Marechal Floriano também vai ser conhecido como o Marechal de Ferro, né, porque ele vai sufocar as rebeliões, consolidando a República no Brasil. Tá? Então essas duas revoltas são muito importantes aí para vocês entenderem todo o contexto, né, e todo o avanço, né, de uma tentativa de consolidar, de fazer com que a República seja compreendida, fazer com que a República seja aceita pela população. Lógico que as revoltas não vão parar por aí, né, você vai continuar tendo várias outras, né, eu já dei o exemplo, né, já comentei com vocês sobre Canudos, né, sobre o Contestado, vou querer que vocês assistam os vídeos, porque é praticamente uma continuação, né, aí desse assunto que a gente está tratando. Para finalizar aqui a nossa aula, com a saída do Floriano do poder, né, com a saída do Floriano da presidência,
vão ter eleições, né, no Brasil, e lembrando que as eleições agora não são mais censitárias, mas elas são eleições abertas, né, ou seja, você fala, né, você tem que falar para quem você está votando, em quem você está votando, e elas só poderia ser eleitor quem fosse alfabetizado, né, quem tivesse sido alfabetizado. Então, uma minoria participa do processo eleitoral, do processo político do Brasil, né, mesmo assim, é um período da nossa história onde vai haver muita corrupção, né, principalmente se tratando do processo eleitoral. Tá? Não é à toa que o processo eleitoral desse período é chamado voto de cabresto, né, porque as pessoas eram direcionadas a votar em quem o coronel mandava. Tá? O período, né, da República Oligárquica, né, a partir de 1894, então, vai ocupar a presidência do Brasil, vai haver uma alternância entre representantes, né, dos fazendeiros, dos cafeicultores de São Paulo e dos cafeicultores de Minas. Tá? Então, por isso que vai ser chamado, né, do período da República do Café com Leite. Tá? Né, o café simbolizando São Paulo, o leite simbolizando Minas. Tá? Então, mas como que eles faziam isso? Como que eles conseguiam alternar um candidato de um estado? Não necessariamente a pessoa precisava nascer no estado, mas representar os interesses daquela elite. Tá? Eles faziam isso manipulando os votos, tá? Manipulando através de troca de favores, através da repressão, através de um discurso populista, tá? Que a gente vai ver aí como se processava isso. Então, gente, muito importante aí para vocês que vão fazer vestibular no final do ano, que vão fazer Enem, né, ficar atento a esse período, né, da nossa República, né, em que prevaleceu essa ideia, né, do voto de cabresto. Tá aqui, né, as 3 charges aqui demonstrando essa terceira aqui, né, uma charge da época, né, que saiu do jornal da época, né, satirizando o nosso processo eleitoral. Lembrando que nossa principal força econômica na época era o café, né, por isso os grandes cafeicultores, os grandes barões do café, eram quem mandavam e desmandavam no Brasil. Tá? Obviamente, cada região tinha sua própria elite, tinha tinha ali a oligarquia que predominava na região. Então, por exemplo, aqui no Paraná, aqui nessa região aqui de Curitiba, né, prevalecia a oligarquia ervateira, né, dos fazendeiros da erva mate. Né? A gente vai ter lá no norte, lá em Manaus, no Pará, os seringais, os seringueiros, né? Então aqueles que cultivavam os seringais, né? Tanto que é dessa época que é comprado o Acre, né? Que era para ampliar a região produtora de borracha, né? Porque dos seringais se extraiu látex para fazer borracha para abastecer as indústrias automobilísticas que estavam em alta, né, naquele período que é da segunda revolução industrial. Tá? Então, e você tem várias outras culturas, né, espalhadas pelo Brasil, e cada região tem a sua elite, né, cada região tinha os seus homens fortes, né, principalmente fazendeiros, tá, que recebiam, né, uma herança desde a época lá das regências. Esses homens ricos, né, do interior do Brasil recebiam a patente de coronel. Né? Por isso que esse período é identificado como o período do coronelismo. Né? O que era o coronel nesse contexto? Né? Não necessariamente era uma patente militar, mas era um fazendeiro rico que tinha o domínio de uma região. Tá? E esse coronel, né, obviamente, tinha homens a seu serviço, né, jagunços, né? Ele era rico, ele era poderoso, né, ele dominava a região. Qualquer um que se levantasse contra ele, né, sofria consequências terríveis. A família era morto, né, sofria um sequestro, incêndio nas propriedades, enfim. Vocês já viram essa situação em vários filmes, novelas, né, demonstram esse período, né, do coronelismo no Brasil. E alguns até falam, isso existe até hoje. Sim, de fato, isso existe até hoje. Né, em algumas regiões, você vê essa predominância de uma elite, né, controlando, dominando economicamente, e às vezes até através da força, uma determinada região. Em 1906 vai acontecer algo muito interessante, que é o Convênio de Taubaté. Os cafeicultores paulistas vão se reunir, né, na cidade de Taubaté e vão conseguir um acordo com o governo federal, que era representante deles mesmo ali no poder, em que o governo se compromete a comprar
todo o excedente do café. Porque o que acontece na economia? Quando você produz muito um determinado produto, né, e você tem muito desse produto no mercado, o que acontece com o preço dele? Vai lá embaixo. E o Brasil era o maior produtor de café do mundo, vendia para o mundo inteiro. E aí esses cafeicultores investiam cada vez mais, né? Agora não era mais o trabalho escravo, era o trabalho imigrante, mas ainda era um trabalho muito barato, né? Se pagava muito pouco para quem trabalhava nessas fazendas de café, então o lucro desses fazendeiros era altíssimo, né? E eles queriam a garantia de que eles iam continuar com essa força, com esse poder. Então, para isso, o governo federal se compromete a comprar sempre todo o excedente, tudo aquilo que sobrava, que esses cafeicultores não conseguiam vender, né, o governo se comprometia em comprar e estocar esses cafés. Tá? Não sei se está certo esses cafés ou esses café. Né? Então, mas para que isso acontecesse, precisava sempre ter um presidente, né, que concordasse com isso, que fosse do grupinho, né, do café com leite, ali de Minas e São Paulo. Então, por isso que toda a política vai ser corrupta nesse período ali, em torno dessa questão do voto. E aí isso vai se processar em todos os âmbitos, tá? No âmbito federal, né, nessa alternância do poder entre São Paulo e Minas Gerais, conhecido como política do café com leite. No âmbito estadual, o governador se comprometia com o presidente de fazer com que o presidente fosse eleito, tá? Em troca de apoio. Então, os governadores, por exemplo, a gente vai ver aí em várias situações que os governadores pedem ajuda para o governo federal para algum problema. Por exemplo, né, lá Canudos. Né, Canudos, o governador da Bahia não deu conta, ele pede ajuda para o governo federal. Aqui no Paraná, Santa Catarina, na Guerra do Contestado, a polícia local não dá conta dos camponeses do contestado, eles pedem ajuda para o governo federal. Tá? É uma troca de favores. Né? E no âmbito municipal, quem garante o voto lá na urna é o coronel, né? Que já tem uma política de conchavo com o governador, que por sua vez tem uma política de conchavo com o presidente da República. Então, nessa verticalidade, eles conseguem ir levando por praticamente aí mais de 30 anos essa alternância no poder do Brasil através desse voto de cabresto. Beleza, gente? Já está passando aí do meu horário. A gente vou encerrar por aqui. Peço para que vocês façam, então, assistam aqueles vídeos, façam ali a atividade que foi proposta, para que a gente possa dar continuidade aí às nossas aulas. Beleza, gente?